tendeu a repercutir o estereótipo da mulher enganadora. Curioso é que uma dificuldade metodológica da pesquisa é que há pouquíssimos documentos sobre a Madalena de la Cruz e nenhum deles é autoria dela mesma. Ela sofreu um processo na Inquisição que durou 2 anos e meio, esse processo desapareceu na invasão francesa, na ocupação francesa da Espanha. O que nós temos são 3 cópias da relação de causa, o resumo do processo que ela sofreu no Santo Ofício. Temos alguma carta de uma religiosa e alguns comentários de pessoas de Córdoba no momento em que ela sofreu a prisão, e temos notícias indiretas de que ela teria escrito uma autobiografia, mando do seu confessor, mas tudo indica que essa autobiografia desapareceu justamente pelo escândalo que causou o seu processo inquisitorial. Então essa é uma dificuldade, também o fato de que a documentação está esparramada por toda a Europa. Então há documentos, poucos que estão em Córdoba, mas alguns de Madrid, e depois nós temos as cópias das relações da Biblioteca Britânica de Londres, algumas da Biblioteca Nacional de Paris. Então é um pouco difícil de constituir a história da Madalena, porque não há fontes diretas do que ela mesma construiu essa santidade. De resto, a historiografia incorporou até recentemente, eu diria, uma pergunta que é a pergunta de seria sincera ou não a forma de devoção que ela inspirava e a santidade que ela praticou, se ela seria ou não, no fundo, uma embusteira. Essa não é a pergunta que eu faço, não é a pergunta que faz também uma das historiadoras que eu leio, que é Maria del Mar Granha-Cid. A pergunta que nós fazemos não é bem pelo interesse se ela era ou não de verdade, se é possível responder isso, uma santa. O que nos interessa é como é que uma mulher conseguiu durante 40 anos sustentar uma fama de santidade. E depois, como é que no processo dos últimos 14 anos da sua vida se construiu uma narrativa da falsa santidade e depois da Madalena arrependida, daquela que se redime por meio das penitências que lhe imputa o Santo Ofício. Então, no final do século XVI, eu começo com esse comentário do Luís de Zapata, que foi pajem da Imperatriz Isabel de Portugal, e no final da vida, aí na década de 1580, ele escreve as suas memórias, que ficaram compiladas como miscelâneas, e nessas memórias ele dedica um capítulo àquilo que ele chama de sobre as invenções enganosas. E ele começa com a seguinte introdução: dizem que a santidade fingida é maldade dobrada. Agrava a si mesmo e causa danos àquele que é mau por sua autoridade. Mais ainda, aquele que pratica o mal e se faz de santo e com vara de justiça, não o sendo, representando a pessoa do rei, ou do papa, ou dos servos de Deus, engana e faz o mal. Seria razoável fazer o que diz o Evangelho: atar-lhe ao pescoço uma pedra de moinho e lançar-lhe ao fundo do mar. Tais foram os casos que exibirei aqui, para que sirvam de exemplo perpétuo, e não sejam tidos por santos, mas somente aqueles que a Santa Igreja tiver aprovado e aprovado. Então eu gostaria de colocar uma ênfase nessa última passagem, que é a introdução da qual ele vai falar da história da Madalena e de outras supostas falsas santas. Então quando ele diz: não sejam tidos por santos apenas aqueles que a Igreja aprovar, claro que ele está escrevendo isso nos anos 80, quando já havia sido decidido no Concílio de Trento pelo culto dos santos e das relíquias, mas ao mesmo tempo criado algumas diretrizes para estabelecer a legitimidade desse culto. Então o tema da santidade foi debatido em Trento só na última sessão, que ocorreu em dezembro de 1563. Só ali os debates foram intensos, claro, porque os protestantes atacaram desde o princípio, e antes deles, os próprios reformistas católicos, vale citar aqui o Erasmo de Roterdã e outros, criticaram o culto desenfreado de uma piedade pouco intimista, Então, só na última sessão do Concílio de Trento é que se decidiu pela instauração de medidas para o reconhecimento da santidade.
E essas diretrizes promoveram identificação e perseguição aos supostos embusteiros malfazejos que, em nome da Igreja e das autoridades civis, faziam crer na idoneidade de sua prática de fé e competiam com os verdadeiros santos do seu tempo. Então, para entender um pouquinho a história da Madalena de la Cruz, a gente que se passa basicamente a fama de santidade entre as décadas de 1520 e 1540, os mesmos anos em que houve a Confissão de Augsburgo nos Principados Alemães, ou seja, a confissão que decidiu pela cisão religiosa, né? São os mesmos anos em que a Inquisição espanhola começará a perseguição maciça ao grupo chamado dos Alumbrados, né, de Castela a Nova e de Toledo, sobretudo. São os mesmos anos, portanto, em que a reforma religiosa toma um cunho mais grave em função da proliferação dos documentos confessionais, que são esses documentos que geram as diretrizes de fé e de prática religiosa por parte dos devotos da cristandade dissentida. Então, na história dela, a gente tem que ter em mente esse contexto europeu, digamos assim, das reformas católicas e protestantes convivendo ao mesmo tempo. Por outro lado, há que se ter em vista o contexto espanhol específico, que é um contexto ainda de assimilação das minorias religiosas, os moriscos e os cristãos novos, o combate ao alongradismo, como eu acabei de sinalizar, e, claro, a toda a crise política que envolve os primeiros anos do governo do Carlos V. Então, esse é o contexto geral. No contexto específico, onde é que ela constrói a sua carreira de santa? É no convento. E essa é a parte que atina mais ao nosso evento de hoje, no pouco tempo que me é dado. Eu gostaria de sinalizar um pouco mais qual é o cenário do convento em que a Madalena constrói a sua trajetória de santidade. Ela entra no convento de Santa Isabel de Los Angeles, fica em Córdoba, ele existe até o ano passado, ele ainda funcionava, fechou recentemente, né? É um convento de monjas franciscanas que foi estabelecido no bairro de Santa Marina. É difícil estabelecer quando o convento começou, mas nós temos a bula de autorização pelo Inocêncio VIII de 1491. Nessa bula, o Papa reconhece a possibilidade de criação na antiga ermida da Visitação, e daí o nome do convento, Santa Isabel, por causa do encontro da prima Isabel com Maria, né? Ali ele autoriza a criação de um convento e dá a autorização de que sejam por cerca de 40 monjas. Nós sabemos que no meio do século XVI, os poucos atos que foram levantados pela Orella Doncel, por exemplo, é de que aí viviam cerca de 50 monjas, todas elas sobre voto de clausura, sem dote, porque o convento era franciscano da ordem segunda e observante. O convento, desde o princípio, nasce no ramo das reformas dos reis católicos, já sob o ramo da observância, né? E nós sabemos também, por uma série de cronistas, inclusive além dos próprios cronistas franciscanos, o Alonso de Torres, o Laíno e Rojas, que este convento era um convento de gente muito principal. A nobreza tinha local, andaluza, teve por costume não só do patronato, mas a fundação de capelas, a criação das suas próprias sepulturas aí, e o envio de muitas de suas filhas para este convento, né? É difícil saber quem eram essas filhas, porque nós não temos a documentação conventual, que se perdeu também no século XIX. O que nós sim temos, para além da pouca documentação econômica, são os testamentos, que nos permitem saber um pouquinho de quais são as monjas que estão por aí, e os próprios comentaristas. Então, para o período em que a Madalena vive, nós ficamos a saber que aí estavam pelo menos 3 monjas da família Fernandes de Córdoba, que era a família donatária da maioria dos senhorios na região da província, da atual província de Córdoba. Tinha o ramo de Armunha, de Aguilar de la Fronteira, a própria cidade de Córdoba, e ali haviam 3 monjas muito principais, 2 filhas do Marquês de Armunha e uma irmã do Duque de César, que é um duque da mais alta estirpe espanhola, ligada ao grande conquistador de Nápoles, o Gonçalo Fernandes de Córdoba, né? Então, ali essa família adotou 3 monjas, são as únicas que eu tenho conhecimento, além da Abadesa Maria de Padilla, que conviveram com a Madalena de la Cruz.
A coisa interessante é que a Madalena nasceu em Aguilar de la Fronteira, nós temos pouquíssimos dados sobre a sua infância, e desde aí foi enviada para o convento de Santa Isabel. Essa própria eleição já é um sintoma interessante, porque o convento tinha ligação com os senhores de Aguilar, que são os Fernandes de Córdoba, e, ademais, a senhora de Aguilar da Fronteira pede para ser sepultada aí no mesmo ano em que a Madalena ingressa como noviça, não é? Ela vai processar os votos por cerca de 1505, e ali, dentro do convento, vai começar a desenvolver uma narrativa que já vinha prévia, de visões, de profecias e de santidade. Então, ela é enviada aí porque na infância em Aguilar, supostamente ela recebeu visões do Cristo crucificado, uma visita da Virgem Maria e fugiu para uma cova para viver vida ascética. E de onde saiu, voltou, sem que se interasse como voltou para casa, levada por algum espírito. Essas são as primeiras noções de aparição que a gente tem da história da Madalena, e ela é enviada para o convento. Dentro do convento de Santa Isabel, na década de 20, ela começa a proferir uma série de visões, de coisas advindoras ligadas à política. Então, em 1520, ela teria profetizado o início da revolta dos comuneiros, das comunidades na Espanha. Em 24, ela teria profetizado a eleição de um Juan para ser provincial da província de Andaluzia, e de fato foi eleito um Juan. Ela teria também profetizado ainda em 25 a captura do rei da França na Batalha de Pavia e a consequente casamento da irmã do imperador Carlos V com o mesmo rei. Então as profecias dela na década de 20 são todas de cunho político. E já sabemos que em 23 ela ocupa um cargo bastante importante, que é no escritório do próprio convento. E na década de 30 começam as narrativas de estigmas. A Madalena supostamente ostentava estigmas na mão, nos pés e no lado. Ela começa a fazer visitas ao purgatório, faz visitas ao céu, sabe dos pecados das pessoas, né? E em 33 é eleita pela primeira vez abadesa, cargo em que ela foi renovada em 36 e 39. Essa é uma especificidade interessante, porque no convento de Santa Isabel, pelos dados que nós temos, o 16 e 17, não era comum que as freiras conseguissem renovar o voto de abadesa por mais de 2 vezes. A Madalena foi a única abadesa do século XVI que conseguiu lograr 3 eleições sucessivas. O curioso é que essas eleições coincidem cronologicamente com o período em que os Fernandes de Córdoba estavam no auge dentro da corte do Carlos V. Então aí estava a própria senhora da Armunha, a dona Maria Fernandes de Córdoba e Mendoza, estava a serviço da imperatriz. Todos os filhos dela, à exceção das 2 monjas que estavam no convento, estavam também a serviço do imperatriz e do imperador. Os irmãos dela são todos parentes dos condes de Cabra. E quando a gente lê o catálogo dos funcionários da corte, a gente fica sabendo que coincide, é interessantíssimo, que entre 35 e 39 é o período do auge do crescimento deles dentro da corte, e ao mesmo tempo é o período da ascensão da Madalena de la Cruz como abadesa do monastério. A outra questão é que neste mesmo período explodem doações ao convento de Santa Isabel. Nós sabemos que eles compraram uma série de casas vizinhas e fizeram crescer a extensão do convento. Há vários testamentos de pessoas que pedem autorização provincial para serem sepultadas dentro do coro. Há algumas petições para que a Madalena reze salmos ou faça orações na missa por um determinado período de tempo. Então os testamentos nos contam que esta época é o período em que as doações ao convento de Santa Isabel crescem. Em 42, contudo, ela não logra a sua reeleição. E isso é um fato curioso, porque as crônicas divergem um pouquinho a respeito de o que teria acontecido depois desse evento. Supostamente, depois de não ter conseguido ser reeleita abadesa, a Madalena de la Cruz começou a privatizar as doações que o convento recebia. Então, como as doações eram feitas a ela deixou de compartilhar essas doações com as outras monjas. Isso causou uma certa inflexibilidade no convento.
Paralelamente a isso, ela também sustentou por 11 anos a narrativa de que ela fazia jejum perpétuo, só se alimentava de hóstias. E ao fazer só se alimentando de hóstias, houve uma desconfiança tão grande que o provincial mandou-a encerrá-la numa ermita vigiada por 2 frades, da onde ela disse que saiu com a ajuda de São Jerônimo, São Francisco e Santo Antônio. Porque os 3 teriam vindo durante a noite e tirado ela aí do convento. Quando as monjas começaram a supostamente avistar umas cabras negras passeando pela cela, ela se vingou dizendo que eram almas do purgatório que vinham buscar esmolas. Ou seja, se sentia já nesse momento uma instabilidade por volta de 42, por causa dessa questão da esmola, por causa também da questão do jejum. No ano seguinte, 43, a Madalena sofreu um acidente, ela teve uma doença na sua cintura e foi parar pronto a cela, enferma, não é? E aí o seu confessor veio 3 vezes tentar confessá-la, pelo que nos conta numa das cartas, e nas 3 ela teria se recusado, dizendo que não sentia-se bem. Na 3ª vez, então, o confessor, desconfiando que havia alguma coisa anormal, porque ela negava se confessar, atou os punhos no braço, à cama, e começou um ritual de exorcismo, ao que foi respondido por um dos serafins que teriam caído do céu. Essa é o que a documentação diz, né? E a partir daí, claro, começaram uma série de denúncias dentro do próprio convento de Santa Isabel a respeito da possível possessão do pacto diabólico da Madalena. Os inquisidores, é claro, se inteirando da notícia, ademais da fama que ela tinha, se miscuíram na investigação. Ela supostamente confessou e logo no dia 2 de janeiro de 44 ela foi aprisionada pelo Santo Ofício da Inquisição de Córdoba, né? E onde o seu processo correu por cerca de 2 anos e meio. Nós não temos a cópia do processo, nós temos a cópia da relação de causa. E é interessante porque essas cópias proliferaram na Espanha. A cópia que eu uso, por exemplo, saiu de dentro da biblioteca do Conde Duque de Olivares. Então essas cópias proliferaram no longo do século XVI e XVII, porque claro, não aparecem os testemunhos. A única coisa que nós sabemos desse processo é que ele foi polêmico dentro da própria Inquisição. Na crônica que se escreveu sobre o Pedro de Gasca, o reconquistador do Peru, o Pedro de Gasca era um dos consultores do Tribunal da Suprema, e nas vésperas dele viajar ao Peru, a Suprema estava votando o caso da Madalena. Por quê? Segundo o cronista, estavam votando porque os franciscanos se miscuíram no processo, ou seja, a ordem que promovia a sua fama estava impedindo o bom andamento do processo. O que a gente não sabe se é verdade. O que sim a gente sabe que é possível é que não houve consenso na votação da condenação. Porque para o Tribunal da Suprema só se encaminhava aqueles casos em que não havia consenso dentro dos tribunais provinciais, né? Então, como isso foi votado na Suprema, e como há algumas poucas cartas da Suprema dando notícia da chegada e do retorno do processo à Córdoba, nós ficamos a saber da polêmica que se instaurou. Uma vez condenada no auto de fé, Madalena foi enviada para o convento de Santa Clara, em Andurra, onde ela faleceu em 1560. Supostamente os cronistas dizem que ela cumpriu penitenciosamente a sentença, não é? Então, um pouco o que eu faço na minha investigação, eu quis aqui focar no convento, e depois os senhores podem ler o artigo que está mais complexo, com referências e tudo isso, né? Enquanto eu foco na investigação, como é que a trajetória da Madalena traduz um processo que estava em curso na Espanha, de um modo específico, que é o processo de confessionalização, onde passou-se a haver um detalhamento da doutrina e um detalhamento da busca de cada sinal mínimo de devoção, preocupado, claro, em manter a ortodoxia dos fiéis e tudo isso. Tá bem? Então, muito obrigado pela audiência e fico à disposição.